meu nome é Lana Maldana e eu sou acadêmica de jornalismo. Está começando mais um episódio do podcast 1 Revista Fevale, Cursos Fevale Responde. Hoje a gente vai falar sobre o curso de Publicidade e Propaganda. Quem está comigo para tirar algumas dúvidas é o professor e coordenador Guilherme Tyson Schneider. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Lana. Então, antes de começar a falar sobre o curso em si, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a tua trajetória e formação aqui dentro da Fevale. Tranquilo. Eu já trabalho aqui na Fevale há bastante tempo, tá? Eu entrei aqui na Fevale em 2002. E logo quando eu entrei, eu já entrei junto para trabalhar na TV Fevale. Então a gente já fazia parte de... Eu era cinegrafista, editor, fazia parte de direção de imagem. E depois ali fiquei cuidando de alguns programas. Depois de algum tempo já fiz especialização. Daí fui estudando. Comecei a propor cursos de extensão. Era um sucesso, todos eram bem lotados. E depois de um momento, vou fazer mestrado, né? E nesse meio tempo, daí veio o convite para eu começar a lecionar no curso de jogos digitais, na mesma linha desses cursos de extensão que eu estava dando. E foi deu muito certo, assim, tanto que o meu mestrado eu fiz na linha de jogos e educação e o meu doutorado também estou finalizando agora nessa mesma linha. E a minha trajetória em publicidade e propaganda, durante a minha graduação, que eu não fiz aqui na instituição, mas eu sempre fiz muitos estágios. Eu fiz 6 estágios durante a minha graduação. E eu fiz muitas áreas diferentes. Eu trabalhei com web, eu trabalhei com animação, eu trabalhei com jornalismo, eu trabalhei com gráfica, trabalhei em produtoras de vídeo. E tudo isso durante a graduação que me deu muita base para ter bastante versatilidade, assim, conhecer um pouco de cada área. E isso me deu um pouco mais assim de cancha para eu também saber me vender, também poder auxiliar, inclusive quando eu estava dando aula como extensão, todo mundo dizia, tu tem que ensinar isso, tu sabe fazer tão bem, e eu logo conseguia ter uma didática satisfatória, mas claro que depois a gente vai se aprofundando no lado pedagógico para que não seja só de diálogo, né? Para que a gente tenha também técnica para isso. Agora, começando pelo básico do curso, o que faz um estudante de publicidade e propaganda? Assim, a tua pergunta ela é bem aberta e ela é legal de se responder, porque um estudante de publicidade e propaganda pode trabalhar com muitas áreas diferentes. Ao contrário do que se pensa, inicialmente a área da publicidade e propaganda não é limitado a agências de publicidade e propaganda. Tu consegue trabalhar com o setor de marketing, tu trabalha com a parte de comunicação em empresas públicas, tu trabalha com produtoras de vídeo, tu trabalha com... o lado do marketing serve para todas as empresas, né? Todas as empresas que precisam, uma house ou um setor de marketing específico utiliza e o conhecimento de publicidade e propaganda supra essas necessidades. O pessoal trabalha com design, o pessoal trabalha com criação, trabalha com animação, trabalha com fotografia, trabalha com vídeo, trabalha com gerenciamento de redes sociais, consegue trabalhar com desenvolvimento de produto, porque o estudante de publicidade e propaganda, ele tem muitas áreas que, digamos assim, se encostam em outras áreas também. Essencialmente uma área da comunicação, mas sendo comunicação, também chega muito mais perto de áreas que torna a produção mais prática. Tu tem o domínio técnico de algumas variáveis utilizadas na indústria da comunicação, assim, e tu aprende isso muito rapidamente. E o curso de publicidade pratica isso de uma forma com bastante ênfase. Então, os alunos, muito assim, rapidamente, entre terceiro, quarto e quinto semestre, todos eles já estão colocados em estágios, conseguem, inclusive, já trabalhar como CLT, porque o aluno começa a compreender também, inclusive, com viés de empreendedorismo, porque com o conhecimento que tem, compreende que trabalhando para outras empresas é uma realidade, mas ele está tão bem capacitado que ele também consegue ser o dono do próprio negócio. E isso acontece de formas múltiplas dentro do curso. Então, voltando à tua pergunta, é um estudante que é muito versátil, que consegue depois se especializar dentro da área que deseja. A gente não vai ter essa especialização dentro do curso, porque a gente vai mostrar um pouco de todas as áreas. E o interesse do aluno é que vai fazer com que ele vá, digamos, se aprofundando onde ele deseja. Nós temos alunos, quando a gente fala agências de publicidade e propaganda, a gente imagina uma única atividade, mas propriamente dentro de uma agência de publicidade, tu trabalha como planejamento, tu trabalha como atendimento, como produção, como criação, como
gerenciamento de redes sociais, tu trabalha com métricas de redes sociais. Então, tu também, hoje em dia, a publicidade e propaganda é um mercado muito versátil. É uma área que tem que se atualizar muito rapidamente. E por ter que se atualizar muito rapidamente, muitas vezes é o profissional que está primeiro na ponta lá quando tem uma necessidade. Porque tem essa versatilidade e o pessoal busca logo a sua melhoria para que possa atender essa demanda. E essa, de certa forma, inquietude é um padrão na publicidade e propaganda, porque tu te coloca, muitas vezes até dentro de algumas disciplinas de projeto, onde o desafio, muitas vezes, é maior do que anteriormente tu visto na teoria. Então, tu tem que te coçar para que tu consiga cumprir aquilo ali. Isso faz com que tu também tenha um olhar que eu aprendi de uma forma, mas para escalar isso, para eu fazer isso para o mercado, eu preciso também entender aonde eu consigo chegar. Então, é um grande desafio sempre para quem quer ingressar na área, porque inicialmente é um perfil que é muito flexível. E essa flexibilidade, e desde o início compreender que o aluno precisa aprender a aprender, né? Ele tem essa base introspectada já, que o aluno de comunicação, o aluno de publicidade é um aluno que compreende que sim, a formação é contínua, ele nunca vai poder parar, e como é uma área que pede muita atualização, ele precisa correr atrás dessa atualização. E como é o currículo do curso? Quais as cadeiras que o curso oferece? São muitas, tá? Agora, com o currículo novo, o currículo é organizado em 4 anos, são 8 semestres. Nesses 8 semestres, nós começamos no primeiro semestre com 2 módulos. No primeiro semestre, nós temos os módulos que capacitam dessa parte, o início das práticas da publicidade e propaganda, de planejamento e marketing, de ferramentas de edição digital, para que tu saiba começar a criar, que tu já te capacite com a parte de fotografia, para que tu já saiba gerar imagens, para que tu entenda como tu pode criar imagens. E isso tem sido bastante assertivo, porque a gente compreende que um aluno de primeiro semestre que entende uma parte teórica de como atuar e logo se capacita tecnicamente, ele já está logo no primeiro semestre, ele já se costa para conseguir estágio. E a gente está vivendo uma realidade onde grande parte dos alunos, eu não vou dizer 100% porque nunca é 100%, mas eu estou recebendo propostas e ofertas de empresas com vagas abertas que eu não tenho aluno para colocar. Porque o aluno que não quer trabalhar agora, quanto estágio, quanto CLT, é porque não quer, porque vaga está sobrando. E está todo mundo empregado. Então, com tantas possibilidades e inovações hoje em dia, como está o mercado de trabalho da publicidade? Complementando o que eu estava te dizendo, o mercado está muito aquecido, tá? O mercado de publicidade e propaganda puxado pela parte de gerenciamento de redes sociais, que é uma vertente que muitas das empresas não têm braço, não têm expertise interna para resolver. O aluno de publicidade e propaganda está sendo um aluno que está desenvolvendo muito conteúdo. Mas ele sabe desenvolver conteúdo, mas ele sabe produzir, ele sabe fotografar, ele sabe criar, ele faz toda a cadeia. Isso acontece que é um perfil e bem específico, mas é um perfil que está sendo muitas vezes requisitado pelas empresas. E eu não tenho esse perfil atualmente disponível, porque todo mundo está empregado. E obviamente, eu entendo que isso é uma sazonalidade. Isso de dizer que está todo mundo empregado não era a realidade de um tempo atrás. Mas a realidade que a gente tem agora, a gente não tem aluno disponível. E aqui na Fevale, como são as oportunidades? Tem estágios, tem projetos, como funciona? A tua pergunta é ótima, porque eu estou atrás de alunos interessados. Quem estiver assistindo, se quiser participar da AGECOM, se quiser participar de projeto de extensão, se quiser participar de outras vagas, inclusive tem vagas abertas nessas e não tem gente. Para te ter uma ideia. Não, é o complicado bom. É o problema que eu sempre vou querer ter. Porque se eu estou formando um aluno e ele está totalmente empregado, é um problema ótimo. Mas eu estou me colocando numa realidade que eu sou líder de um projeto de extensão e eu estou com a minha vaga aberta e eu não consigo colocar gente. Tanto que eu fui, inclusive, tentar coletar, oferecer, no caso, né, a oportunidade para alunos voluntários na escola de aplicação. E mesmo assim, eu tive algumas pessoas, só que, claro, na escola de aplicação também eles ficam interessados, só que é lá como voluntário, então daí tu não consegue o mesmo engajamento, né? Mas é interessante porque, atualmente, o Publicidade e Propaganda é também um curso técnico. Tem o técnico de publicidade lá no Campus 1, na escola de aplicação, e
parte desses alunos já conseguem estágios já no técnico, porque existe uma defasagem tão grande de gente no mercado que, inclusive, o pessoal de ensino médio já está sendo utilizado nas agências de publicidade. Nas minhas pesquisas, eu encontrei bastante dúvida sobre a diferença entre publicidade e propaganda. Tu poderia explicar um pouquinho esses dois conceitos para a gente? Sim, eu vou explicar de uma forma bem simples, assim, porque existem, obviamente, outras vertentes e explicações mais complexas, mas a publicidade é aquilo que tu desenvolve, aquilo que tu está fazendo, e o mercado, vendo aquilo, te promove de alguma coisa. Ou seja, eu não coloco dinheiro para aparecer, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma ação, convidei algumas assessorias de imprensa, de alguns jornais, convidei alguns repórteres, vieram cobrir um evento que eu estou promovendo, e isso gerou conteúdo, gerou matérias. Isso, então, está sendo um conteúdo publicitário, né? Isso, então, está gerando mídia, está gerando imagem positiva para o que eu desejo, e eu não estou pagando eles. Já a propaganda é uma demanda que vem de empresas, ou eu quero desenvolver algo e quero aparecer, e eu vou comprar um espaço. E esse espaço, eu é que vou dizer como eu quero colocar as coisas lá. Então, na publicidade, eu não vou ter todo o domínio da informação que vai sair. E na propaganda, eu é que digo como eu quero aparecer e como eu estou pagando para aparecer. Então, essencialmente, seria essa... falando, obviamente, de uma forma bem simples. Finalizando, então, aqui o nosso bate-papo, tem algum último recado para o pessoal que quer cursar publicidade e propaganda? Para aquela câmera olhando. Tá. Assim, pessoal, eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu posso te dizer que é uma graduação que, sim, é uma graduação muito atualizada. O currículo novo teve vários melhoramentos. Atualmente, a gente compreende que a gente está vivendo esse fenômeno do mercado estar muito efervescente. A gente compreende que isso não é um momento tão pontual, que as demandas das empresas vão continuar acontecendo. E o aluno que estiver mais atualizado, o aluno que estiver mais... com a sua formação mais em dia, que saber trabalhar melhor, sempre vai ter oportunidade. Isso vale, obviamente, para outras áreas, tá? Mas eu estou dizendo em relação às áreas que ligam comunicação, que ligam divulgação, que ligam atividades também técnicas para tu desenvolver conteúdo. E, atualmente, é uma realidade muito positiva, tá? Eu ter vagas abertas e não conseguir colocar alguém nessa vaga é um problema ótimo para mim. Eu sempre vou querer ter esse problema. E isso é um problema que, para quem está escutando e de repente está vendo, pô, será que tem mercado para isso? Ó, já é uma indicação. Isso eu posso te afirmar, então, tem mercado. E o mercado vai existir e a necessidade por divulgação cada vez mais, inclusive com o viés de redes sociais, veio para ficar. Então, isso não vai acabar assim tão cedo. Professor, eu agradeço muito a tua participação e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Eu que te agradeço, Lana. Obrigado pela disponibilidade de todos que estão aqui. Obrigado. Muito obrigada. Nesta primeira parte do podcast On Revista Fevale, conversamos com o professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, Guilherme Tyson Schneider. E na segunda parte, meu colega Jackson Batista vai conversar com o acadêmico do curso. Tudo bem, Jackson? Tudo certo, Ana. E seguimos com o podcast On, Cursos Fevale Responde, com o nosso convidado, Gabriel Ângelo, acadêmico de Publicidade e Propaganda, que já está na reta final do curso. Seja muito bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. E, Gabriel, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, como que foi para ti na hora de escolher o curso? Por que tu escolheu o curso de Publicidade e Propaganda? Cara, muito doido, eu sempre conto isso, porque na verdade eu era da contabilidade. A minha formação técnica foi da contabilidade, fiz junto com o ensino médio. Porém, trabalhando na área, eu sempre via que eu gostava mais de pensar na parte de comunicação, de divulgação, de vendas em si, como que a gente ia vender os produtos em si. E aí fui conversando com o pessoal, eu na época fazia curso de idiomas, então eu fui conversando muito com pessoas de diversas áreas, de diversos ambientes, porque as pessoas fazem idiomas, né, independente da área. E todo mundo falava, nossa, tem muita cara para comunicação, e se já a pessoa fazer publicidade e propaganda. E daí fiz teste vocacional, fiz um monte de testezinhos, e eu vi que, realmente, esse era o curso que eu queria fazer. Só que só fui ter certeza quando realmente comecei o curso. Eu tinha vontade de estudar na Fevale, mais por conta da estrutura, que eu já havia conhecido, já tinha feito algumas visitações aqui. E eu tenho bastante conhecidos meus que estudam e já estudaram na Fevale. Então eu pensei, não, mas se eu vou começar a publicidade de propaganda, se eu vou mudar de área, né, eu vou começar na Fevale. Daí quando eu comecei o curso, tive o imprevisto da pandemia, não era o planejado,
Mas isso não interferiu no que eu tinha escolhido, porque daí eu tive mais certeza, assim, que realmente era essa área para mim. E antes de ter toda essa certeza também ali do processo da pandemia e tudo mais, tu chegou a pensar em algum outro curso? Passou alguma coisa na tua cabeça assim ou sempre foi decidido para essa área mesmo? Eu tive outras vivências por conta da contabilidade, tipo, logo que eu saí do ensino médio, como eu tinha o técnico, eu achei que eu ia ficar na área da contábil. Cheguei a iniciar RH, só que não consegui nem ficar um semestre inteiro, logo eu já saí porque não achei minha cara. E daí fiquei um período ali sem saber exatamente o que queria fazer, mas no momento que as pessoas começaram a me guiar sobre processo de propaganda, porque eu não sei, foi uma pessoa muito comunicativa dentro do grupo de amigos, ou até com pessoas que eu não conheço, sempre me comuniquei e conversei muito bem. Mas quando eu fui entender que era publicidade, aos poucos eu fui vendo muitas coisas relacionadas, assim, e eu vi que, nossa, realmente é o que eu gosto de estudar. Claro, muitas coisas, às vezes eu não sou tão, como é que eu posso falar? Não sou tão ligado à área da da publicidade, porque ela é muito ampla. Porém, boa parte do que contempla o curso eu gosto bastante. E qual parte assim mais chamou a atenção dentro do curso? Qual que foi a parte que tu mais gostou? Olha, tanto que é a parte que eu mais trabalho, né? Que é a parte de planejamento e estratégia. Eu gosto muito de participar dessas ações que tu vai pensar estratégia de comunicação, pensar em como posicionar uma empresa, como tu quer que a sua empresa seja vista, entender o público. E junto com isso, a parte de social media, que é a criação de conteúdo, né? Então, tipo, como que a gente vai criar conteúdo para ter uma interação com o público, fazer que a imagem da marca que a gente, né, quer que seja vista, funcione, né, com o público. Como o professor Guilherme falou antes no primeiro bloco ali, sobre as vagas de estágios, publicidade e propaganda está sempre pedindo estagiários também ali no mercado. Tu fez teus estágios aonde? Foi aqui na Fevale? Foi em outro lugar? Sim, eu, na verdade, toda a minha experiência de publicidade foi na Fevale, porque, como eu comentei antes, eu estava numa outra área, né? Cheguei a ter um pouquinho de liberdade para experimentar a publicidade nas outras áreas, só que era quando basicamente sobrava tempo, então, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, eu fazia. Porém, quando eu estava no curso, bem no meio da pandemia, uma das minhas professoras soube de uma vaga na GECOM e ela gostava bastante dos meus trabalhos acadêmicos. Ela me indicou para trabalhar com planejamento na GECOM, que é a agência experimental, né? E já entrei com planejamento. E ali comecei, de fato, a entrar na área já como uma experiência do mercado, assim, sabe? E a partir dali, eu fiquei 6 meses na GECOM, fazendo toda a parte de planejamento. Também ajudava bastante em criação de eventos também. Daí eu consegui uma oportunidade de trabalhar na área de atendimento do marketing da Fevale, que é a que eu estou hoje em dia. E o quão importante foi a GECOM nessa tua trajetória aqui dentro da Fevale? Nossa, ela foi o pontapé inicial e o principal, né? Eu sempre falo que, no fim, se eu não tivesse conseguido essa indicação via a professora, que no fim, ela sempre gostou muito do meu trabalho, sempre gostei muito das aulas com ela também. Se eu não tivesse arriscado, porque ao mesmo tempo eu saí de um emprego fixo, com uma renda que eu estava acostumado e estava fixa, assim, né? E com mais certeza, para um estágio, que dá medo, porque estágio a gente sabe que é uma outra realidade. Porém, se eu não tivesse arriscado, não ia estar nessa situação que eu estou hoje em dia, que no fim eu sou satisfeito com isso. E foi muito bacana, porque eu entrei na GECOM com muita base de apoio e ao mesmo tempo como é que posso? Muita liberdade de ser ouvido. Então, as pessoas queriam ouvir a forma que eu achava legal, a forma que eu achava ideal. Eu sempre fui muito aberto a mostrar a forma que eu prefiro trabalhar, a forma que eu acho que é mais eficiente, e ao mesmo tempo também me adaptar conforme, né, não funcionasse. E ao mesmo tempo, como a gente tem os profs lá, que, né, dão todo o apoio, a gente aprende o tempo todo. Era um aprendizado todo dia, não era assim, vou fazer do jeito que eu sei fazer e é simples. Não, a gente sempre tentava evoluir, porque era uma constante aprendizagem, assim. Ali tu conseguiu se experimentar também para ver o que tu gostava, o que tu não gostava da profissão, para tu ter a cabeça que tu tem hoje também. Ajudou Sim. tudo isso. Até porque no fim, no curso, eu tinha já noção que eu gostava da parte de atendimento e de planejamento, só que eu só tinha da parte teórica, né, e da prática que o curso me oferece. Mas foi ali no estágio mesmo que eu tive certeza que é a área que eu gosto, porque a publicidade, como eu falei, ela é um curso muito amplo, que tu pode trabalhar em diversas áreas. Tu pode, inclusive, fazer mais de uma, não precisa ficar, obviamente, fixa numa, né? Mas na GECOM que foi que eu tive certeza, assim. E dentro do curso, tu que já está se aproximando mais do final também dele,
já deve ter passado por alguns perrengues, algumas dificuldades ali. Qual que foi o maior deles, assim, e como que tu conseguiu lidar? Olha, deixa eu pensar assim. Uma coisa que é complicado, porque no mercado de trabalho a realidade é diferente. Mas a gente precisa trabalhar muito em equipe. E dentro de um trabalho de grupo e de uma faculdade é diferente do trabalhar dentro de uma equipe, de uma empresa. Então, já passei alguns perrengues com questão de trabalho em grupo, que, de certa forma ou outra, a gente teve que resolver, porque um depende do outro, né? Não adianta, não tem como uma pessoa carregar todo um projeto, uma campanha sozinho. Mas acho que foi o principal, assim, sabe? Alguns perrenguinhos com o grupo, porque a gente sempre pensa, no mercado de trabalho a gente não vai poder escolher o grupo, né? Geralmente a gente não escolhe o colega de trabalho. Porém, mesmo tu escolhendo dentro da graduação, é diferente dentro do curso. Porque às vezes pode dar uma ligação. Hoje em dia eu tenho um grupo de trabalho fixo por conta da nossa disciplina de projeto, que tá fluindo muito bem, assim, sabe? Mas, querendo ou não, já aconteceu em outros trabalhos, não só na disciplina de projeto, que não fluiu muito bem. Então, foi, eu acho, o principal perrengue. De resto, assim, a gente vai indo, porque a comunicação ela é muito volátil, né? Ela dá problemas, ao mesmo tempo, o problema é uma solução também, sabe? E tu já tem alguma área específica já também para que tu queira trabalhar depois que terminar o curso? Um objetivo teu que já tá pensando nisso já? Eu tenho bastante vontade de me explorar mais na parte de marketing digital, que é trabalhar mais com Analytics e com Ads. A gente tem essa parte mais teórica no curso, porém eu queria me aprofundar mais, assim, logo que terminasse o curso, e focar mais nisso no trabalho para frente, assim. E qual que foi a tua maior motivação para começar o curso de Publicidade e Propaganda? Olha, boa pergunta. Nunca tinha parado para pensar sobre isso? Assim, eu sempre tive muita vontade de fazer uma graduação, tanto que era um sonho já antigo. Só que acho que o pontapé inicial e a motivação principal foi muito de amigos próximos meus, que sempre me apoiaram muito e me ajudaram muito, porque eles viam que realmente era a minha área e que eu tinha que me arriscar. E também a parte da minha família. A família sempre me apoiou muito nessa parte de estudos, independente se eu não soubesse ainda o que eu queria estudar, o que eu queria para fazer do resto da minha vida. O que eu escolhia, eles sempre me apoiavam. E pra gente já ir se encaminhando pro final, o professor Guilherme, antes no primeiro bloco também, ele falou que tem vaga de estágio, tem vaga aberta ali na AGCOM. Eu queria que tu fizesse um convite também para quem está nos acompanhando, que vá atrás dessa vaga, a importância que ela teve para ti também na tua trajetória aqui dentro da Universidade Fevale. Pode falar para essa câmera aqui. Bom, o que eu tenho que falar é que a vaga da AGCOM em si, todas as vagas da AGCOM, elas são um ambiente de muito aprendizado e de muita experiência. Então, eu super indico as pessoas a tentarem, a irem na AGCOM, conhecer o espaço, conversar com os profs, conversar com os profissionais que já estão lá dentro, né, os outros estagiários, porque é muito bacana, sem dúvida mudou muito a minha trajetória da carreira em si, me trouxe bastante experiência, bastante carga que eu carrego até hoje lá no marketing, com uma outra realidade, com outras experiências, outras oportunidades. Então, a AGCOM em si, ela é um ambiente muito bacana e, assim, tá à procura de um estágio, a AGCOM é uma boa opção. Muito obrigado pelo teu tempo que tu disponibilizou para conversar com a gente do Podcast On. Obrigado, gente. Se precisar de novo, tô aí. E recebemos, no segundo bloco do Podcast On, Cursos Fevale Responde, o acadêmico de Publicidade e Propaganda, Gabriel Ângelo. E antes, na primeira parte, a minha colega Alana Maldaner conversou com o professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, Guilherme Schneider. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é da minha colega Alana Maldaner e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marco Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonrevistafevale, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na redação e não perder nenhum episódio novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.